Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Prontos para a gente aprender direito constitucional? Né? Direito constitucional tão fundamental, tão importante para a nossa vida como cidadão e mais especificamente para quem quer fazer concurso, os concursos que a gente vai ter que fazer. Direito constitucional é de extrema importância. Tá? Então, inicialmente, eu quero me apresentar para vocês, tá? Me apresentar aqui no curso do professor Colasso, meu amigo professor Colasso, o grande professor de Direito Penal. E eu vou me apresentar e a gente vai conversando ao longo dessa aula sobre Direito Constitucional para vocês que vão fazer o concurso para a gente, né? Tá? E não só isso, né, mas também para o conhecimento de Direito Constitucional de uma forma geral, que seja importante para vocês também todo esse conhecimento do Direito Constitucional. Então, assim, meu nome é Cássio Furlan. Tá? Eu sou analista da Justiça Federal, eu trabalho como analista, sou servidor concursado da Justiça Federal. Eu, na verdade, já tenho um histórico de concursos, eu fui um tempo funcionário do Banco do Brasil durante 5 anos, depois eu passei para técnico da Justiça Federal, onde eu trabalhei basicamente 15 anos como técnico e recentemente fui aprovado como analista. Então eu tenho muito essa vertente de concurso, eu acompanho bastante essa parte de concurso, e, na verdade, vou tentar passar para vocês esses tópicos aí. Além disso, eu também sou professor de Direito Constitucional na universidade, aqui na Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, e sou mestrando em Desenvolvimento e Sociedade aqui também pela Uniarp. Então, eu estou fazendo o curso de mestrado. E, basicamente, esse é o meu histórico acadêmico e profissional, tá? Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender, dentro de uma perspectiva de direito constitucional, aliás, eu dou aula já desde 2010, então, tipo, a perspectiva constitucional que a gente precisa ter num ambiente, digamos assim, de concurso, e não só no ambiente de concurso, mas no ambiente de estrutura normativa, é que a gente tem que perceber, pessoal, que o direito constitucional é o estudo da Constituição, e a Constituição é a nossa lei maior. Tá? Então, assim, dentro de uma perspectiva de ordenamento jurídico, a Constituição é a lei maior. E o direito constitucional faz o estudo especificamente dessa lei maior. Tá? E aí, o que acontece para vocês poderem compreender isso? A partir dessa premissa que a Constituição é a norma maior e que o direito constitucional estuda essa norma maior, tanto quem é da área jurídica e quem não é da área jurídica, que está fazendo o curso, vai compreender que é fundamental para uma estrutura de sistema ordenado a gente entender a nossa lei máxima. Entenderam? Então, a partir do momento que tu tem a premissa assim, puxa, mas direito constitucional, o que nós vamos entender? O que o professor vai ensinar para nós? O que o professor vai falar para nós? Horas, o professor vai explicar para vocês como é a norma maior e a partir dali todo um sistema normativo que nós temos vindo da maior norma que é a Constituição até as demais normas. Portarias, atos normativos, leis, Código de Processo Penal, Direito Penal, né? Então, a partir dessa premissa, vocês começam, quando a gente fala sobre direito constitucional, vocês começam a aprender todo o sistema normativo, e além de todo o sistema normativo, vocês já começam a acompanhar as outras disciplinas. Então, ter um conhecimento de direito constitucional, pessoal, não só vai te ajudar a tu aprender o ordenamento brasileiro todo, mas também vai te dar muito conhecimento para tu entender as demais disciplinas, digamos assim, a nível inferior. Digamos assim, de importância, da mesma importância como de direito constitucional. Só que dentro de uma ênfase de escala normativa, a Constituição está superior aos demais ordenamentos, às demais normas, né? Então essa é a importância, essa é a fundamentalidade, né, do direito constitucional. E aí, assim, né, pessoal, o direito constitucional vai aparecer em toda a vida de vocês, tá? E não só na vida de vocês, mas, digamos assim, a nível de concurso público não existe. Concurso público é o processo seletivo, inclusive, seja ele a nível de prefeitura, de estado ou a nível federal, que não tenha direito constitucional. Tá? Então, na verdade, isso digamos, estudar direito constitucional é uma coisa que vai te auxiliar para tudo, basicamente. Tá? Porque às vezes tu pode chegar em algum outro concurso e às vezes algumas disciplinas não caem, ou caem pouco. Mas direito constitucional sempre vai ser de extrema importância para qualquer concurso. Como eu já falei antes, o direito constitucional ele é importante para vocês entenderem o sistema normativo todo, e vai te dar conhecimento para as outras disciplinas, tá?
Então, assim, pessoal, então agora, dando essa premissa especificamente para vocês compreenderem, não, então, o que nós estamos fazendo aqui em direito constitucional, professor? Nós estamos aqui estudando a nossa norma meio maior, a Constituição, a partir das premissas do direito constitucional. E como eu já falei, aparece em todos os concursos e é importante para o desenvolvimento da cidadania de vocês, inclusive. E aqui mais fundamental para o concurso em si, né, professor? Mas, digamos assim, dentro de uma concepção de conhecimento mesmo, tanto para aqueles que são da área jurídica quanto para quem não é, que também vai fazer concurso para outras atividades que não necessariamente do direito. Isso é uma questão, inclusive, que às vezes tem que entender que mesmo quem não é da área jurídica, quando for fazer um concurso para enfermeiro municipal, para psicólogo da polícia, para fazer para psicólogo do hospital, para engenheiro da secretaria, todos eles vão ter direito constitucional, porque é toda uma questão de ordenação, de normativa maior, de premissa maior de todo o sistema. Então o direito constitucional ele é fundamental para vocês. Fundamental para vocês, justamente. E vocês vão ver que não é difícil. Vocês vão ver, inclusive, que direito constitucional é uma coisa bacana de se estudar. Lá no fim, vocês vão pensar assim, puxa, mas direito constitucional, inclusive, é legal de estudar. É bacana de estudar, é bem interessante de aprender, tá? Então, assim, vocês não tenham nem, acredito até que vocês não têm nenhuma premissa negativa com relação a isso, com relação à disciplina. Mas vocês vão ver que, na verdade, vocês vão gostar de direito constitucional. Porque ele é bem bacana de se entender, é bacana de se compreender, a gente começa a perceber ele como que ele é. E vocês vão ver que não é nada difícil. Tá? Então, assim, pessoal, no início aqui dessa aula, agora falando mais sobre a questão temática, é importante eu colocar para vocês uma questão que, sem dúvida nenhuma, vai sempre aparecer, digamos assim, a nível de direito constitucional, é uma discussão constante e importante, e que, sem dúvida nenhuma, aquilo que é constante e importante em direito constitucional cai em prova de concurso, né? E aí a questão é dos direitos fundamentais, e não só dos direitos fundamentais, mas com relação aos direitos humanos, tá? Daí aqui eu vou marcar aqui para vocês. Então, direitos fundamentais, tá? E direitos humanos. E aí, assim, pessoal, essa premissa de direitos fundamentais e direitos humanos é uma questão que vocês têm que saber, que é o seguinte: direitos fundamentais são uma instituição jurídica, um conhecimento, uma temática jurídica que ela pode até se assemelhar a direitos humanos, mas não é a mesma coisa, tá, pessoal? Então isso aqui vale até para que vocês escutem isso. Quem é da área jurídica já deve ter ouvido falar sobre isso, mas quem não é, vai ouvir agora, se já não ouviu, mas vai entender que há uma diferença e que é bem simples a diferença entre eles. Que quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente fala em direitos positivados na Constituição para o cidadão. Tá? Então o que acontece? Lá na Constituição tem uma parte inicial que fala dos direitos e garantias individuais do cidadão. E aí vem um rol extenso. São basicamente 78 incisos e 4 parágrafos. 78 incisos dizendo direitos do cidadão. Direitos fundamentais, pessoal, do cidadão. Então, por exemplo, lá no início fala, homens e mulheres são iguais perante a lei. Né? Ninguém poderá entrar na casa de alguém sem autorização judicial. As pessoas têm acesso ao judiciário. Não pode lesar a honra das pessoas. Né? O direito penal precisa ter uma lei anterior para definir isso. Tipo, o devido processo legal, né, a garantia de um processo rápido, a gratuidade do acesso à justiça, enfim, vários direitos que a gente coloca sobre a nomenclatura de fundamentais, que são os direitos do cidadão, das pessoas. O mínimo dos mínimos, não tanto necessariamente o mínimo dos mínimos, mas o mínimo que as pessoas necessitam para poder viver num ambiente de sociedade organizado. Então, tu precisa ter a igualdade, tu precisa ter a liberdade, tu precisa ter direitos para que você possa, as pessoas não podem abusar com relação a você, não pode denegrir tua imagem, não podem te ofender, tem que ter respeito por você. Tudo isso são os direitos fundamentais determinados na Constituição, mais precisamente do artigo 5º, e que vai até o 17, mas são aqueles direitos do cidadão. Né? Aí tem também direito à nacionalidade, além disso tem direitos sociais, tem direitos coletivos, enfim, todos os direitos de cidadania, que aos poucos a gente vai trabalhando isso aí melhor para vocês e vocês vão compreender. Mas quando a gente fala em direitos fundamentais, vocês têm que ter em mente que são aqueles direitos positivados na Constituição de 88. Então alguém fala para você assim, os direitos fundamentais, direitos fundamentais são aqueles, professor, do cidadão discriminados na Constituição. Exatamente.
lá basicamente do artigo 5º ao 17, sim. E não se preocupem agora porque a gente vai ao longo do tempo vai ler esse artigo e os outros, e aí aos poucos vocês vão, professor, beleza, né? A gente vai lendo, tem todo o material disponibilizado eles, e aos pouquinhos vocês vão lendo cada um deles e vocês vão entender quais que são, como que são, da onde que vem, né? Por que será? Porque o professor fala direitos fundamentais, eu até me entendi, legalidade, o professor falou a questão do direito penal, a igualdade entre homens e mulheres, ninguém pode entrar na casa da gente, sim, aos pouquinhos nós vamos falar de todos, dentro do possível, né? Para que vocês possam ter esse conhecimento sobre isso, tá? E aí, qual que é a diferença quando a gente fala em direitos fundamentais e direitos humanos? E aí algumas pessoas podem analisar, e se tu for ver sobre essa perspectiva, homens e mulheres são iguais, também é uma perspectiva de direitos humanos, né? O direito de eu entrar na justiça também é uma perspectiva de direito humano. A garantia do direito à vida também é uma questão de direitos humanos. A questão da liberdade, da propriedade, também são questões de direitos humanos, professor. Exatamente. Só que o que acontece é que quando tu analisa sobre uma ótica de direitos humanos, tu está falando no âmbito internacional. Vejam, quando eu falo direitos fundamentais, eu estou falando aquilo que está na Constituição de 88, certo? Certo. Professor, direitos humanos, daí eu vou dizer assim para ti, os direitos humanos, apesar de eles parecerem com os direitos fundamentais, eles estão descritos em tratados internacionais. Tratados internacionais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução da ONU de 1948. Lá tem 30 artigos que falam especificamente quais são os direitos humanos. E lá fala alguns direitos que são inclusive parecidos. Direito a isso, direito à vida, direito a um nome, direito a uma nacionalidade. Todas as questões humanas, mas descritos em documentos internacionais. Vejam. Então, quando eu falo sobre uma perspectiva de direitos humanos, eles até parecem, professor, vocês vão ver isso ao longo do tempo quando vocês estudarem direitos humanos. E vocês vão ver que eles se parecem muito com os direitos fundamentais, mas a diferença básica entre eles é que, na verdade, a gente tem, dentro dessa perspectiva, que os direitos fundamentais estão inseridos na Constituição e os direitos humanos estão em documentos internacionais. Tá, beleza. Então, até pode se aproximar, ou às vezes até ser idêntico, né, professor? Sim, só que aí quando alguém fala em direitos humanos para você, ele está dizendo assim, não, sobre uma perspectiva internacional. Então a gente não fala em regra tecnicamente, isso também para o pessoal da área jurídica e o pessoal não da área jurídica, a gente não fala tecnicamente direitos humanos inseridos na Constituição. A gente fala direitos humanos inseridos em documentos internacionais. Quando a gente fala em direitos fundamentais, daí a gente fala em direitos fundamentais positivados na Constituição. E não fala direitos fundamentais a nível internacional. Porque tem mais um detalhe aqui, direitos fundamentais a nível de Estado, cada país tem o seu. Então, se a gente fosse analisar sobre essa perspectiva, nos Estados Unidos eles costumam falar direitos civis, né? Eles utilizam uma nomenclatura um pouco diferente para direitos fundamentais. Nos outros países eles utilizam direitos fundamentais sobre uma outra ótica e uma outra perspectiva deles. Então essa é a diferença que a gente tem que ter. Direitos fundamentais a gente pensa positivados num determinado estado, não só o Brasil, pode ser, como eu já falei, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, na França, na Inglaterra, na Itália, no Chile, na Argentina. Todos esses países têm os seus direitos fundamentais positivados nas ordens internas deles. Mas a nível internacional, o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina, a Itália, a Espanha, todos eles observam os direitos humanos a nível internacional, né? E aí se baseiam tanto o Brasil quanto os outros países também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Tratado Internacional de Nova York sobre a deficiência, no Tratado Internacional de Proteção, no Pacto de São José da Costa Rica. Todos esses documentos internacionais, pessoal, é o que a gente trata quando fala em direitos humanos. Entenderam? Então essa é a premissa básica que vocês têm que ter. Quando a gente fala dentro de uma perspectiva de direitos fundamentais, a gente está falando o que tem no Estado. Quando a gente fala sobre uma premissa de direitos humanos, a gente fala em documentos internacionais. Tá? Então essa é a premissa, então vocês não confundem isso. Quando alguém fala para vocês, os direitos humanos, vocês já sabem que não é aqueles que estão na Constituição. Apesar de se parecer, porque daí tu vai ter que olhar um tratado internacional para ver. Tá? Beleza? Estão entendendo? Quando falar em direitos fundamentais, tu pega na mão a Constituição de 88. E mesmo quem não é da área jurídica sabe que vai ter que ler essa parte da Constituição e vai ver. Não, professor, está aqui, ó, está na Constituição, são os direitos fundamentais. Então aqui na Constituição, direitos fundamentais, professor. Direitos humanos é outra perspectiva, é uma perspectiva internacional. Quando tu falar em direitos humanos, tu não pega a Constituição.
mas quando tu falar em direitos fundamentais, aí tu pega a Constituição de 88 e lê do 5º ao 17. Tá? Basicamente, do 5º ao 17 são os nossos direitos fundamentais. E assim, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, agora falando sobre uma perspectiva de concurso para vocês, que alguma coisa de direitos fundamentais vai aparecer na prova, tá? Então, mesmo que vocês pensem assim, ah, professor, mas né, isso e aquilo, e vou ler isso aqui, tem penal, tem processo, sim, mas direitos fundamentais vai aparecer na prova de vocês, é certo isso. Porque direitos fundamentais é um tema muito precioso para o direito constitucional, principalmente porque tem a ver com a cidadania, né? Então não tem como tu, digamos assim, tipo, tu negar os direitos fundamentais. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa, também é tranquilo estudar direitos fundamentais. Direitos fundamentais é uma coisa muito tranquila de estudar. Então, na verdade, tu não tem, com os direitos fundamentais é bem tranquilo de aprender sobre isso. Tá? Então, na verdade, com os direitos fundamentais é bem de boa, assim. Vocês não vão ter nenhum estresse nem nada, vocês vão achar bem bacana, até porque são premissas meio básicas, assim, que não exigem necessariamente um estudo muito aprofundado para vocês saberem os direitos fundamentais que nós temos. Então, tipo, não precisa, puxa, professor, vou ter que ler um livro de 400 páginas para entender. Não, tu vai ler aquela parte, principalmente uma prova de concurso, que provavelmente, né, falando para vocês aqui agora como concurseiro, com minha pequena experiência de concurso, vai ser basicamente prova cara crachá. Então, vocês vão ter que ler os incisos ali que vai ter, tentar memorizar esses incisos, compreender eles de uma certa forma, e aí, a partir disso, vai perguntar na prova esse inciso que vai estar falado aqui. Tá? Não vai ser aprofundado. Claro que para tu entender direitos fundamentais, na essência, não é só o professor dando 15 minutos de aula. Tem mais discussões sobre isso, nós já vamos falar sobre as gerações e dimensões, né? Mas é mais complexo do que isso, mas que vocês têm que entender de início, tipo, tá, então os direitos fundamentais estão lá do 5º ao 17, basicamente, o professor vai ao longo das aulas, vai passando os incisos, a gente vai tentando decorar, entender, memorizar e compreender eles, para depois chegar na hora da prova, porque provavelmente, né, professor, vai cair uma questão de direitos fundamentais, e vai. Então é esse tipo de aula aqui que eu estou passando para vocês já de início, não é uma aula que vocês perdem tempo. Porque às vezes o aluno está meio assim, não, mas, puxa, mas isso aí nem vai. Não, isso aqui vai cair. Então, como vai cair direitos fundamentais, dentro da premissa que vocês têm que ter o quanto antes vocês sacarem isso e começarem a ler especificamente os incisos, melhor vocês irão. Sem dúvida. E aqui, na experiência de concurso, né, dando essa volta, às vezes, professor Cássio, faz isso às vezes, tá? Não se acostume, mas vai ser cara crachá. Tá? Então, provavelmente, o inciso que está aqui vai aparecer na prova e eles vão distorcer o inciso para te atrapalhar e tu errar. Então, qual que vai ser o teu objeto? Fazer a leitura deles. Esse é o teu compromisso como acadêmico. Como concursando, né? Concursando, às vezes, porque eu dou aula na universidade também, sobre direito constitucional, então às vezes a gente fala muito acadêmico, mas aqui no concursando, concurseiro, o estudioso, né, de uma forma geral, vocês, daí então tu vai ter que estar bem, digamos assim, bem inteirado dos incisos e artigos, tá? E aí a partir dali tu vai acertar. Se tu fizer essa leitura específica dali desse material e não só do artigo, não só especificamente desses incisos, porque às vezes a gente passa alguma parte dos importantes, mas não necessariamente eles vão aparecer, tá? Mas dentro da temática ali do 5º ao 17 vão aparecer, algum vai. Então ali tu pode estudar tranquilamente que tu não tá perdendo teu tempo, tu tá ganhando tempo. Tu tá se aproximando da tua aprovação quando tu lê isso. Tá? Então assim, e aí dentro dessa premissa já estabelecemos aqui para vocês que a Constituição é a norma maior, o direito constitucional estuda a norma maior, beleza? E aí a gente falou sobre direitos fundamentais que são os positivados no Estado e os humanos, que são aqueles a nível internacional. Fechou? Daí eu quero trazer para vocês aqui as dimensões e gerações dos direitos fundamentais. Na verdade, essa discussão sobre gerações e dimensões, ela normalmente não é uma questão muito que aparece em si numa prova para o nível de vocês, de formação superior, mas, digamos assim, não tão complexo, eu diria, dentro de um ambiente jurídico falando. Né? Tipo, às vezes tem uns concursos um pouco mais pesados, que aí eles pedem que a pessoa saiba uma certa doutrina específica mais aprofundada para tu acertar. Mas não necessariamente vai se discutir sobre gerações e dimensões, mas vocês têm que entender que dentro de uma ideia de dimensões de direitos fundamentais, dentro de uma ideia de direitos fundamentais, nós temos 3 gerações ou dimensões bem consolidadas, né? Que é a primeira geração, que são chamados direitos negativos, quando o Estado não intervinha na vida do cidadão.
né? Ele não se intrometia na vida do cidadão, então são os direitos negativos, que a gente chama, que são aqueles que eles te permitem fazer o que você quiser e o Estado não pode determinar o que ele quer. Então, por exemplo, eu vou dar uma questão aqui bem simplista, mas que vocês entendam. Quantos filhos cada um de nós pode ter no Brasil, dentro da perspectiva dos direitos fundamentais? Se tu perceber isso, quantos filhos vocês podem ter? Aí alguém vai responder, ô professor, quanto dinheiro der para pagar, né? E aí eu vou te dizer assim, não, tu pode inclusive ter uns que o dinheiro não dê para pagar. Porque o que acontece? O Estado também tem que, digamos assim, te dar, digamos assim, garantias de que se tu quiser ter 7, 8, 9 filhos, o Estado, dentro da possibilidade, ele vai te auxiliar a ter os 7, 8 filhos. Então o Estado não se intromete em quantos filhos você quer ter. Essa é a grande real, essa é a expressão do direito negativo. O Estado não pode delimitar para ti. Em alguns outros países que vocês escutam por aí, lá só pode ter um filho. Lá só pode ter um filho aqui e desse sexo ainda. Tu não pode ter mais de um. Entende? A própria legislação do Estado estabelece isso. Para nós, direitos fundamentais, numa perspectiva de primeira geração ou dimensão de liberdades negativas, é engraçado essa expressão liberdades negativas, mas ela quer dizer uma liberdade negativa do Estado não se intrometer. Então você pode ter quantos filhos você quiser, porque o Estado te garante o direito de ter quantos, não estabeleceu restrição a isso. Então é um direito fundamental de primeira geração ou dimensão, como eles classificam. Eles classificam em geração ou dimensão. Hoje se utiliza mais a expressão dimensão, porque na verdade a dimensão sempre vai agregar alguma coisa a mais. Tá? E a geração seria uma coisa em um determinado momento e que depois algumas coisas ficariam para trás e outras avançariam. Então, quando tu pensa sobre a perspectiva de geração, daí tu, talvez na geração tu perderia alguma coisa. E a dimensão faria um desenho tipo de sempre a crescer a mais, sempre alguma coisa a mais daquilo que já tem. Então a dimensão tu já tem na primeira dimensão, aí na segunda tu tem mais do que tu já tem na primeira. Na geração, às vezes, algumas coisas poderiam ficar para trás, mas se utiliza hoje mais a expressão dimensão. Então, sobre uma perspectiva, pessoal, desculpem, de primeira dimensão dos direitos fundamentais, tu vai estabelecer a liberdade negativa, que o Estado não se intromete na vida de vocês e não determina o que vocês irão fazer. Numa segunda dimensão ou geração, né, aí já são aqueles direitos que o Estado já tem que te prestar, são os positivos. E daí esses positivos eles significam que na verdade é positivo porque é bom, também dá para se entender sobre essa ótica, mas é positivo porque na verdade ele tem que prestar para você. Então ele te dá educação, tem escola pública, ele te dá saúde, tem o hospital, ele te dá moradia, ele te dá direito ao lazer, ele te dá direito a uma previdência social. Então isso o Estado, de uma certa forma, tem que organizar para ti. Ele tem que organizar, ele tem que prestar isso aí para você. O hospital não foi você que construiu. Não é você que pensou, eu acho que precisa ter um hospital. Não, o Estado já tem um hospital para quando você ficar doente. O Estado tem uma escola pública lá para o teu filho estudar. Se lembra dos 7, 8 filhos? Então, ele além de não dizer quantos filhos você vai ter, ele ainda assim ele tem que colocar uma escola perto da tua casa para os teus 7, 8 filhos estudarem lá. E isso é um direito de segunda dimensão, de prestação positiva, ou de segunda geração, quando se diz que é aquele direito em que o Estado tem que prestar. Daí tem também a terceira geração, que é aquela que nós já começamos a pensar sobre uma ótica de coletividade. Tá? E aí, nessa perspectiva de coletividade, a gente pensa o cidadão, os colegas em si, nós, as pessoas, vivendo juntas. Né? Então, tipo, um direito de essência, que é de terceira dimensão ou geração, né, é o meio ambiente. Porque o meio ambiente ele é importante para todos nós. Então, um ambiente saudável, ele é bom para nós e ele é bom para outra pessoa. Ele é bom, inclusive, vejam o paradoxo disso. O meio ambiente ele é tão importante, inclusive, para aquela pessoa que, infelizmente, polui o meio ambiente. Porque essa pessoa que está poluindo o meio ambiente não percebe que lá na frente ele também vai sofrer as consequências disso. Então, por isso que quando a gente fala em terceira dimensão, são os direitos, eles chamam coletivos de fraternidade, são aqueles direitos, cara, se tu fizer isso, vai dar problema para todo mundo. Você não vai escapar. A poluição do meio ambiente, mesmo para aquele empresário, não empresário necessariamente, mas o poluidor, né, porque a gente não pode ter uma perspectiva que o empresário é um cara bom, que a gente precisa ter. O empresário, todos nós precisamos ter todas as figuras dentro da sociedade, o médico, o advogado, o juiz, o servidor público, o professor, né, o empresário, todos eles trabalhando dentro dessa perspectiva. Eu digo no sentido de um poluidor mesmo, né, uma empresa poluidora que solta vários gases,
essa empresa também está contribuindo negativamente para ela própria, para eles próprios. Então, não é uma situação que tu vai poder dizer, isso não é um problema meu, né? Os direitos de terceira dimensão são problemas, são questões que a gente trata dentro de uma coletividade, que a coletividade toda precisa estar, digamos assim, protegida para isso, tá? Então, assim, esses aqui são os direitos de terceira dimensão, geração, tá, pessoal? E aí, a partir disso, a gente tem essa premissa dessas gerações e dimensões. Existem discussões e apontamentos de quarto, quinta e sexta, né? Digamos que numa quarta nós teríamos uma questão de genética, teríamos apontamentos sobre uma questão de globalização, numa quinta geração ou dimensão nós teríamos o direito à paz, né? Mas aí são umas doutrinas um pouco mais, digamos assim, mais aprofundadas sobre isso, tá? E aí também não vale a pena a gente ficar falando muito sobre isso, porque de uma certa forma a gente vai falar sobre questões que, digamos assim, vão escapar um pouco daquilo que nós estamos programados a fazer aqui no curso, tá? Então, daí aqui no curso a gente tem que também chegar a um ponto de cortar, porque daí não é uma questão aprofundada que nós vamos lá, quarta e quinta geração. Não sei nem se talvez primeira ou segunda ou terceira haja uma pergunta doutrinária sobre isso, né? Mas é importante que vocês já saibam que existe isso, porque se aparentemente aparecer alguma coisa na prova, e isso é possível, não necessariamente uma pergunta sobre isso, mas uma premissa, uma questão que sobrevoe essa temática, vocês não vão ficar perdidos. E esse é o detalhe. Porque às vezes tu lê um enunciado de uma questão aqui para resolver prova mesmo, pessoal, chega e alguém começa falando assim, direitos da segunda, terceira dimensão, talvez tu já te apavore. E não precisa se apavorar. Mas aí dentro de uma premissa ele está falando, não, professor, ele está falando sobre, tu está ali fazendo a prova, daí não, professor, aqui ele está falando sobre a segunda dimensão, que são aqueles direitos positivos, né, educação, saúde, previdência, mas aqui ele está perguntando o inciso, então aqui ele só faz isso para me atrapalhar, para tentar me atrapalhar. Mas como eu sei que também primeira, segunda e terceira geração ou dimensão tem a ver com direitos fundamentais, professor, então tá de boa. Não tem estresse, vamos responder a questão, porque na verdade vai vir logo em seguida, ali embaixo no enunciado, vai vir um inciso expresso. Porque na verdade tu já tem o conhecimento disso. Tu já entendeu os direitos humanos a nível internacional, os fundamentais positivados. Do 5º ao 17, tu entendeu agora que tu tem gerações de direitos fundamentais, esses da Constituição, e alguns apontos que tem a quarta e a quinta. A primeira negativos, segundo positivos, né? O de segunda dimensão, e o terceiro de nível de coletividade. Tá? Então, qualquer coisa que falar num enunciado de questão, tranquilo para ti. Não vai te apavorar. Tá? Beleza, pessoal? Estão entendendo isso? Tá ok? Estão conseguindo entender? Então, assim, ó, agora só então falando sobre especificamente aqui na sequência do que a gente vai trabalhar dentro do direito constitucional. Tá? Então, assim, seguindo o texto aqui, nós vamos começar a ler o artigo 5º. Tá? Depois dessa introdução que o professor falou, e aí o artigo 5º é o caput, a gente chama de caput no direito, quando é aquele primeiro artigo, é o cabeça, né? Eu acho até ruim essa expressão, cabeça, né? Mas enfim, é o que eles chamam, então eles chamam caput. Eu acho que caput fica melhor que cabeça, sabe? Honestamente, assim, falando, tipo assim, fala caput, né? Parece até melhor, assim. É quando fala o artigo cabeça, porra, artigo cabeça? Mas enfim, né? Então o caput seria a tradução por cabeça, é o principal, é onde começa. Depois tem os incisos e os parágrafos. Tá? O pessoal da área jurídica já sabe disso, o pessoal da área jurídica não sabe, mas está sabendo agora, eu já sabia, e não tem nada demais. Tá? Então a gente fala artigo 5º caput. Daí no artigo 5º caput está aqui. Artigo 5º, que é o primeiro, a grande essência, que a gente fala sobre os direitos fundamentais, de novo, tá? Fundamentais positivados, humanos, a nível internacional. E ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Beleza? Então, primeiro vocês gravem o caput. Ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. E aqui começam os direitos muito importantes da nossa sociedade. Mas não só esses é o que estão no caput. Vocês vão ver depois nos 78 incisos que todos os outros são de extrema importância. Então, mas esses são os primeiros que vocês já têm que partir do início. Né? Partir do início é bom, né, professor? Mas a gente começa já falando a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, tu tem que ter uma proteção da vida, tu tem que ter uma proteção da tua liberdade, tu tem que ter a igualdade,
segurança é fundamental. E isso aqui eu não estou falando só segurança da segurança pública do policial na rua. Estou falando de outras questões que depois a gente pode até trabalhar isso mesmo, mas segurança, inclusive segurança jurídica da situação. Aí é uma questão de aprofundar os direitos fundamentais. Por isso que eu digo os direitos fundamentais também não é só 15 minutos de aula, tem livros enormes sobre isso. Mas que vocês precisam entender, então nós temos aqui, professor, e também a propriedade. Então, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nos termos seguintes. Também não adianta tu não ter o teu direito à propriedade, afinal de contas. Tu tem a tua casa, nós vivemos numa sociedade, né, que ela é capitalista, individualista. Então não adianta também você dizer, mas eu sou contra isso. Bom, então a gente vai pensar talvez em alterar alguns aspectos da Constituição ou alguma coisa similar, ou discutir sobre isso. Mas aqui, de uma certa forma, a Constituição de 88 estabelece que tu também tem o direito às tuas coisas, às tuas individualidades, à tua propriedade, que parece uma coisa meio assim até absurda falar, tipo, nossa, mas né, a propriedade, a pessoa é ruim, né? Por quê? Porque ela gosta de ter as coisas que ela tem. Também a gente não tem que ter essa perspectiva, né? A gente tem que ter uma ideia de que também todas as pessoas, infelizmente, algumas não têm, deveriam ter. E isso é culpa do Estado também. Mas não só o Estado em si, mas o Estado tem que tentar propiciar melhores condições para que todas as pessoas, inclusive as hipossuficientes, em condições de vulnerabilidade, tenham o seu direito à propriedade. A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Tá? Aí na sequência, pessoal, a gente tem aqui, ó, inciso primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, é meio lógico, né? Só que faltava a gente pensar de forma diferente, né? Mas isso, inclusive, claro, às vezes até as pessoas falam, mas tem a discussão, às vezes as mulheres têm essa dificuldade, e tem mesmo, né? Só que eu estou dizendo dentro de uma perspectiva da gente entender sobre a ótica jurídica, né? Tipo, a gente não pode dizer assim, não, mas aqui no Brasil não é assim, não. Pode ser por uma questão fática, e é por uma questão fática. O que eu quero dizer é que, na verdade, a gente tem que levar em consideração que, pelo menos dentro de uma perspectiva de normativa, a gente são iguais. Nós não podemos perceber diferentemente, tá? E aí, assim, no segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então aqui vem o princípio mor da legalidade. Não, professor, tem alguma... ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tem uma lei que me obriga a fazer isso? Tem. Então vai ter que fazer, amigo. Não tem lei que me diga que eu não posso, então o que eu faço? Pode fazer. Vejam. Tá? E aí depois o professor Colasso vai passar muito para vocês isso do direito penal, e ele vai deixar claro as leis penais. E as leis penais dizendo, isso, aquilo outro, aquilo outro. A lei penal vai te dizendo, cara, se fizer isso, já eras. Né? Mas isso aí, ele vai, na grande temática que ele tem, de professor também universitário, ele vai explicar isso aí para vocês. Mas você tem que entender dentro dessa premissa que também tem uma lei dizendo isso para vocês, que não pode fazer, o que tem que fazer, o que, se vocês se enquadrarem, vai acontecer isso. Agora, a gente não tem lei falando isso, professor. Então, tipo, para vocês entenderem, tinha uma discussão específica sobre fake news, né? E aí até o Congresso, há um tempo atrás, estava querendo discutir sobre as fake news, porque o que é fake news? Como que nós vamos determinar na lei a fake news? A punição pela fake news. Né? Porque até então não tinha lei. Então estava todo mundo jogando fake news a torto e direito em tudo que é lugar, até porque, né? Só que aí o Estado viu a necessidade, os cidadãos também, de reprimir isso. Ainda está se trabalhando essa questão específica de como que a gente vai combater isso, porque isso, de uma certa forma, é extremamente prejudicial ao cidadão. Mas até então tu não tem uma lei para isso, que faça isso, tu não tem uma elaboração, né, especificamente detalhada sobre como será isso. Né, mas já tem sido algumas discussões, já estão encaminhando alguns projetos, algumas coisas já estão, digamos assim, encaminhadas, né, mas para que vocês tenham uma ideia de como acontecia isso da fake news. Né, como estava sendo discutido isso, mas como é que nós vamos fazer com isso? Né? Pois até o professor pode explicar melhor, às vezes, claro, às vezes tu pode enquadrar dentro de uma calúnia, dentro de uma difamação, né? Mas aí são outras questões. O que eu quero dizer para vocês aqui na parte constitucional é que fique claro para vocês que, na verdade, a gente tem que ter uma lei para obrigar, senão, professor, a gente não é obrigado a fazer. Agora, se tem uma lei, a gente é obrigado a fazer. No terceiro aqui, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
né? Aí o terceiro já estabelece uma outra premissa, ó, ninguém vai ser tratado de forma desumana, nem é tratamento degradante também. Então são perspectivas que a gente já começa a ter dentro do nosso direito constitucional, nossos direitos fundamentais. Entendem? Então, professor, quando eu digo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, eu estou falando de um direito fundamental, exatamente. Quando eu falo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, eu estou falando de um direito fundamental, meu professor, inclusive, exatamente. Quando eu digo assim, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, isso aqui é para mim também, professor, exatamente, para você, para todos nós. Ninguém deverá ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Tá? Estão entendendo? E aí aqui na sequência a gente vai falando mais um pouco também, né? Daí a gente tem aqui o inciso 10 e o inciso 12, que fala também sobre direitos fundamentais da Constituição. Vejam, eu falei direitos fundamentais que vai do artigo 5º, caput, o cabeça, você lembra? Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança, lá no caput, e aí na sequência mais incisos discriminando outros direitos fundamentais. Né, 78, inclusive, tá? E aí esse aqui, né, que fala que 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então aqui a gente já está trabalhando essa premissa, inclusive, de que como é a casa da pessoa, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode entrar na casa das pessoas sem mais nem menos, ninguém pode entrar na nossa casa sem mais nem menos. Vejam, isso parece uma premissa assim, meio, puxa, mas eu não posso convidar? Não, você traz teus amigos para casa. Agora, visitas indesejadas, tu não é obrigado a receber. Né? Tipo, nem estou falando dentro de uma perspectiva de polícia, porque a polícia também tem o seu papel fundamental dentro da sociedade. Mas eu digo assim, dentro de uma perspectiva, muitas vezes, de outros órgãos, outras entes, né? Outras pessoas quiserem entrar na casa de vocês. Não podem entrar. E aí, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Se alguém tiver alguma determinação judicial autorizando o ingresso na residência, sim, senão não. Senão não entra. E aí essas exceções, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Isso aqui são coisas que vocês têm que entender, que quando inclusive aparecem essas exceções, eles adoram perguntar na prova essas exceções. Aí eles tiram uma das exceções, eles botam somente em caso de flagrante delito ou desastre. E não fala para prestar socorro. E aí fala, ou durante o dia por determinação judicial. Tá certa a resposta? Você está errada, professor. Porque é de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. E aí, ou durante o dia por determinação judicial. Então, aí é uma questão assim, até de conhecimento específico de prova, que a premissa tem que estar inteirinha. E aí, por isso que vocês têm que ler e reler, 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 ler e reler. E aí vocês vão mentalizando os direitos fundamentais. Esse é o inciso 11. Tem o inciso 12 aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual que é o último caso? Comunicações telefônicas, né? Porque ele fala numa sequência. Isso aqui é uma questão de vocês lerem a lei. Né? A lei propriamente faz uma organização, às vezes até matemática daquilo ali. Então, salvo no último caso, né, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, no último caso, por determinação por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins, é aquilo que eles chamam interceptação telefônica, vocês já ouviram falar. Então, às vezes o juiz decreta, defere, o grampo, né? Vocês já ouviram, o grampo está grampeado. Por determinação judicial, a gente está escutando o que as pessoas estão falando. Mas se não for por ordem essa, e vejam, se não for por instrução, investigação criminal, instrução processual penal, também não pode fazer. Então, o que vai acontecer? Às vezes eles vão colocar na prova para vocês assim, para fins de processo civil. Não, processo civil não, professor. É investigação criminal ou instrução processual penal. Não, inciso, o direito fundamental do artigo 5º, inciso 12, fala, professor, que nesses casos só... Que é inviolável, né, professor? De início é inviolável. É inviolável. Ler a lei, compreender a lei. É inviolável de início não pode, mas salvo para as questões de interceptação por ordem judicial, para investigação criminal ou processual penal. Se for processual trabalhista, professor, não. Processual civil, não. E se não for por ordem judicial, também não. Vejam, aí aqui vocês começam a compreender especificamente a lei em si. Tá? E aí a partir disso vocês começam a compreender o que a gente está falando. Tá?
Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, agora nós estamos chegando dentro dos 40 minutos, vamos tomar uma água, um café, a gente dá um tempo e voltem para o segundo bloco, que nós vamos continuar falando sobre direito constitucional, tá? Espero que vocês tenham entendido e aí qualquer coisa vocês vão falando para mim, tá? A gente vai acompanhando como é que é, tá, pessoal? Fazemos um intervalo e já voltamos. Beleza.